Fala, Leila, tudo bom? Aê, boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo bem, tudo ótimo. Que bom ter você aqui comigo. Bom, Então, primeiramente, boa noite, quero agradecer a boa sua noite, participação. obrigado. Falei, já adiantei aqui um pouquinho, acho que não tinha entrado ainda. Falei que vai ser um aulão, porque você tem muita bagagem para falar com a gente, principalmente a galera que gosta dessa parte de inovação, essa parte de atualização, mudar a construção civil, que é um passo muito importante que a gente precisa se atualizar, né? Então, eu vou pedir para você começar se apresentando para as pessoas que não te conhecem. Acredito que ninguém aqui te conheça, então, para eles te conhecerem e entender por que que você está aqui com a gente hoje, para eles Tá conseguirem bom, entender o tamanho do conhecimento que você tem para passar aqui. tá bom, obrigado. Tá bom o som? Quer que eu ponha o fone ou não? Não, para mim tá ótimo. Tá bom, então. Bom, eu sei que o grande público de seu é de engenheiros, né? Então, na verdade, Ixi, tô cortou. em meio... Oi? Travou. Peraí, Ouviu? travou. Travou. Foi? Aí, foi. Tá bom. Então, prazer, pessoal. Eu sei que a grande parte é engenheiro, mas eu sei que tem arquitetos também no seu Tem. seguidor. Eu sou. O meu nome é Ruben, eu trabalho com BIM desde 2008. Desde 2008 já estou no mundo do BIM. Atualmente eu sou gerente BIM de um dos escritórios que fazem aeroportos no Brasil e outras coisas gigantes aqui, né? Então, é uma bagagem muito grande de BIM, eu tenho bastante assim assunto para a gente conversar, não só no escritório que eu estou atualmente, mas em vários escritórios, fiz projetos icônicos aqui de São Paulo. Quem conhece o W Torre Morumbi, aquele que tem do lado do Shopping Morumbi, que tem duas torres e tem uma passarela metálica, eu trabalhei nesse projeto. E tantos outros da Vila Olímpia, assim, que são bem referências, né? Estão vendo por que que ele tá aqui hoje, né, gente? Não é pouca coisa. E, e além disso, além de eu trabalhar como gerente BIM desse escritório, eu dou aula na pós-graduação da UTF-PR, que é a Federal do Paraná. Eu dou aula sobre arquitetura paramétrica, que é uma coisa que pouco se fala no Brasil, quase ninguém, assim, tipo, agora o que está em voga é falar de BIM, mas arquitetura paramétrica é uma coisa que as pessoas nem sabem ainda um pouco o que é. Eu dou aula disso na pós-graduação da Federal do Paraná. E, além disso, eu sou consultor e trabalho com ArchiCAD em especial, e além de outros softwares, mas o meu foco mesmo é na Graphisoft e tudo mais. Eu não sei o Bom, que é. Você falou que muita gente não sabe o que é, fiquei aqui pensando, eu não sei o que é. Você quer contar pra gente o que que é? conto. Então, assim, na verdade, o BIM já é uma coisa paramétrica, se a gente for ver bem, né? Então, a gente vai fazer uma parede, ele já faz o volume, já faz a altura, ele já tem dados dentro daquela parede, do objeto, enfim. A arquitetura paramétrica, que é o que eu trabalho, que também é uma das áreas que eu estou indo, é automatização. Então, por exemplo, quando a gente escuta sobre inteligência artificial, quando a máquina faz processos de trabalho, é isso que é arquitetura paramétrica. Então, na verdade, o que, que eu faço? Por exemplo, estudos de layout automático, quando ele já, por exemplo, uma das coisas que eu tenho de rotina no escritório a gente recebe uma base topográfica, ele já faz toda a quantificação do que é de projeto legal. Então, conforme você vai modelando, a máquina, a inteligência artificial vai te falando, não, isso você tem que fazer 3 pavimentos, 2 pavimentos, você não pode fazer essa área. Então, é um simulador de processos. Então, isso é uma área nova, já existe há um bom tempo, não é assim. No Brasil é muito novidade, né? Mas assim, isso já tem há um tempinho, vamos lá, uns 7 anos, 8 anos mais ou menos que está em voga isso. Mas agora no Brasil, assim, pouquíssimas pessoas estão fazendo isso. Agora, tipo, se você vai por uma palestra BIM, isso daí é tipo, nossa, é o último do último. Não é tanto assim, sabe? Tipo, não é uma coisa tão recente. Mas aqui no Brasil é muito recente. E eu É, trabalho com isso. Oi? O Brasil, a gente enfrenta uma questão cultural muito forte, né? Se a gente traz esse tipo de inovação para o Brasil de uma vez, eu acho que destrói a economia brasileira.
No que eu estudo, eu acredito que isso destrua a economia brasileira. Começando por nós mesmos, profissionais, muitos mestrados, doutorados, não temos capacidade técnica para nos desenvolver uma ferramenta dessa. Imagina se a gente olhar um pouco mais para trás, antes a equipe de mão de obra, a galera que realmente está em campo. Vai ser uma levada de gente que vai ser mandada embora, uma levada de gente que vai ficar desempregada. Nem as faculdades, nem os cursos preparatórios ainda estão preparados, os cursos estão preparados para receber esse tipo de inovação de uma vez. Então, eu acredito que a questão envolvendo um pouco de política aí, eles devem segurar para que isso não entre de uma vez no Brasil, porque sabe que vai causar uma catástrofe, né? Assim, na verdade, eu posso te dizer, porque como eu tô na ponta e como eu tô bem no pouco, assim, são pouquíssimas pessoas que estão envolvidas nisso. O que eu posso de antemão te dizer, Leila, é que grandes construtoras e grandes incorporadoras já estão pensando nisso. E já estão Sim. atrás de mim. Então, por exemplo, eu já tenho pessoas que vêm atrás de mim justamente para fazer criações desse tipo. É, eu Mas não aí você. digo que vai... Pode, Oi? pode concluir. Eu não digo que vai ter uma parte. Não, eu acredito assim, eu vou te falar uma coisa, assim, não muitos arquitetos, né, que também assim falam, putz, vai acabar com a carreira do arquiteto, que é fazer layout. Pelo contrário. Na verdade, assim, eu sempre falo que o computador é um bichinho burro. Então você precisa criar coisas para ele pensar, mas quem determina isso é você, o arquiteto. Então, Uhum. assim, na verdade, essa cadeia de arquitetura paramétrica e tudo isso que usa inteligência artificial e tudo mais, necessita muito do arquiteto. Então, na verdade, não é uma coisa agora que vai acontecer. Assim, o arquiteto, Sim. ao invés dele ficar pensando, ele vai dar uma sequência de ordem e falar, olha, eu preciso menos área disso, menos mais área disso, e ele vai Aham. determinar qual é o melhor layout. Então, na verdade, eu digo, assim, como há muito tempo eu uso BIM e trabalho nessa área, a gente vai desburocratizar o nosso trabalho. Então, ao invés de a gente ficar 2 anos desenhando, modelando e tal, a máquina vai fazer isso e você vai determinar o que você quer de melhor. Então, assim, Sim. o intelecto humano, ainda a máquina não existe. Por mais que a gente fale assim, não, vai fazer tudo automático. Pelo contrário, o intelecto humano é uma coisa que dificilmente a gente vai recriar, e acho que daqui vai levar Sim. alguns anos dessa inteligência nossa mesmo, tipo, a máquina não vai saber se aquele porcelanato é o mais barato, se é o melhor para aquela condição. Ela vai ter noção de saber a área, fluxos, mas ela não tem ainda a questão criativa. Então, Sim, assim, mas mesmo a questão do profissional eu coloco, porque você como professor, você como uma das poucas pessoas inseridas nesse sistema, você conhece a deficiência que nós temos para atingir essa informação, né? Então, primeiro a gente sim, precisa não, fazer uma renovação no meio acadêmico assim absurda, no meio acadêmico, no meio burocrático, para exigir com que os profissionais tenham esse tipo de conhecimento, a reciclagem. Nós que já somos formados há um tempo, vamos precisar passar por uma reciclagem porque isso é importante, isso vai ser muito bom. Mas se a gente chega e sim, lança de uma vez, praticamente ninguém sabe usar. não. Na verdade, isso daí é uma coisa que é muito técnico, são pouquíssimos, porque assim, exige muito conhecimento, não é uma coisa assim, Sim. porque é uma cadeia tão nova, Leila, porque assim, além de ser arquiteto, eu estou estudando e estudo constantemente programação. Então Legal. eu já tô numa área de arquitetura e engenharia que não é somente projeto. Eu estou estudando tecnologia da informação. Ah, então Então, você sabe falar. Você já conclui, desculpa, só uma empolgação aqui. Você sabe falar então a respeito de formatação do computador para que ele rode softwares em BIM? Quero fazer uma live sobre isso, menino, mas eu sou uma ignorante nesse assunto. Eu estou buscando uma nossa, pessoa que venha posso aqui falar tentar. comigo. Posso tentar ajudar, mas assim, eu posso te dar uma dica, assim, tipo, computadores em BIM, eles exigem muito de hardware, então, assim, quando as pessoas querem entrar nesse mundo, não tem como, assim, tem que investir numa máquina boa, tem que investir Sim.
Mas aí que Porque, tá. Aí que tá. As pessoas mandam mensagem pra mim falando isso. Ah, fulano veio aqui, Bertano veio aqui, tipo, você tá aqui de novo. Todo mundo fala, ó, tem que investir em uma máquina boa, tal. De vez em quando eu vou fazer umas lives que eu mexo com os meus softwares, dá aquela travadinha, né? Aí eu falo, então, gente, não é o software, é o computador, que fique bem claro, né? É o computador. E aí a pessoa fala, ah, beleza, eu vou investir 10 mil, 16 mil, mas vou investir no quê? Não sabe? sim, sim, Não, sim, não entendi. consegue. Ó, o Dani colocou aqui que ele consegue me ajudar. Vamos ver. A gente marca uma segunda live só para falar sobre isso. Sim, é. Mas assim, normalmente é não precisa investir em memórias assim alta, assim, você pode ter que investir numa memória RAM, né? Basicamente, é uma placa de vídeo boa, né? Então, dê preferência a não usar notebook, porque notebook realmente ele tem, em relação a uma torre, é melhor trabalhar com torre, tá? Mas, por exemplo, projetos pequenos, um notebook bom dá conta. Para a área Agora, residencial, né? isso, não, tranquilo. Assim, eu posso te dizer que eu conheço todos os softwares, tá? Eu já trabalhei com muitos softwares BIM, não é só o ArchiCAD, eu uso o Revit, já usei MicroStation, Bentley, tudo. O ArchiCAD, ele tem um ponto bom nesse quesito, tá? Porque ele não exige tanto de máquina. Então, assim, se você colocar uma máquina com ArchiCAD, ele não precisa ser a última, assim, porque ele roda bem. Ele tem uma propriedade, porque as bibliotecas dele são externas, elas não ficam dentro do arquivo. Então, ou seja, o arquivo não fica grande, ele tem bibliotecas externas. Sim, sim. Então, essa é uma grande vantagem desse software, Vou te, porque vou ele te é bom confessar um nesse sentido. segredo. Vou te confessar um segredo. Meu sonho, um dos meus sonhos, claro, né? Um dos meus sonhos é ser patrocinada pela ArchiCAD. Ai, como eu sou fã desse software. Fica a dica, viu, gente? Não sei quem tá assistindo aí, né? Manda pra Graphisoft. Eu te ponho em contato com eles, Não, se não, quiser. não, claro, vai ser sempre bem-vindo, né? Mas a gente já fez trabalhos juntos. Realmente, né? Que é tipo um Autodesk. Eles têm um domínio aí no mundo, né? Nem no Brasil, no mundo, que para eles patrocinarem alguém, realmente, ele tem que querer muito, né? Então, mas a gente fica aí, né? Tem um sonho muito grande de receber um patrocínio desse. Porque, nossa, as pessoas perguntam para mim assim, por que você não usa o Revit? Eu falei, porque você não usa o Revit, porque você nunca conheceu o ArchiCAD. O dia que você conhecer o ArchiCAD, você nunca mais fala o nome do Revit, né? Mas, para o trabalho que eu faço hoje, não vou desmerecer o meu software, comprei ele com o meu trabalho. Eu uso o ArcStation, que eu já postei em alguns stories aqui. Para o meu trabalho, ele me atende super bem. O ArchiCAD, ele tem muito, muito, muito mais funcionalidade que eu nem preciso ter. É bom também, é ótimo. Mas, assim, para o que eu faço, ele funciona muito bem. Me atende já há quase 10 anos. E eu ensino isso também para os meus alunos. É muita gente entender o que é que você vai fazer, o tipo de projeto que você vai fazer, para você conseguir ver nessa gama de softwares que você diz que conhece, qual melhor te atende, né? Eu Sim, pelo menos, sim. parto desse princípio, que às vezes a gente quer um software muito potente, mas você não usa um décimo do que o software oferece. Não, de fato, não adianta a gente saber se a gente vai. Você pode ter a, um martelo e uma chave de fenda, sabe? Os dois podem te atender, depende do seu serviço, né? Então, na Sim. verdade, você tem que saber. Hoje, não tem assim, eu como gerente BIM, Leila, eu não tenho muito como assim falar, putz, eu tenho que saber só um e vou ficar morrendo nisso. Não, pelo contrário. Eu trabalho com gente do mundo todo, e assim, são projetos tão grandes que eu uso softwares que eu nunca vi na vida. Por exemplo, talvez você conhece um que chama Strap. Já ouviu falar? É um Não. software, é um software de cálculo que vem de Israel. Eu tive que trabalhar com esse projeto. No meu complementar de estrutura metálica, eu usava esse Mas software. e os critérios normativos? Você consegue inserir o brasileiro? Consegue. Eu Ah, vou, eu vou te falar uma coisa assim, eu não tenho muito, porque assim, como eu não faço parte estrutural, tipo, eu não faço o cálculo, eu só recebo, então o que que é importante para mim? É usar o IFC bom, aham. né? Então, para isso, assim, por isso que eu falo assim para os meus alunos ou para pessoas que me questionam assim, tem que usar um software e morrer. Não, gente, vocês têm que ver o melhor custo-benefício de vocês. É, Existem softwares excelentes aqui no Brasil, tem o AutoQI, por exemplo, que é um software muito bom e é nacional. Então, assim, qual que é a vantagem dele? Bom, ele é bom, além de eu ver que ele tem bons resultados, já recebi coisas do AutoQI, do Eberic também. Uhum.
Acho que hoje em dia, com o dólar no preço que está, ele só tem vantagens, porque ele não vai oscilar com o preço externo, né? Então, esses Sim, softwares normalmente eles oscilam de acordo com o euro e com o dólar. Então, a sim. vantagem de você ter um produto nacional é 1000 vezes melhor. E o suporte Então, também, né? Eu e o preciso de um suporte, suporte. né? Como é que eu vou falar com um suporte internacional, né? Da AutoQI, a gente tem um É, suporte remoto com eles. Eu mando uma dúvida, em 5 minutos eu tenho resposta. E eu também isso. uso e eu consigo colocar. Eu faço a minha base arquitetônica, eu faço a minha base estrutural, faço a minha base de instalações e volto tudo por Eberic. No Eberic eu faço a compatibilização. Que ainda Uhum. tem muita gente que usa o Revit só para fazer a compatibilização. Então, pega de Bacana. vários escritórios e Não, usa o Revit só para isso. Não não. há necessidade, né? Ainda mais tem muita gente que Não. faz isso com o Revit hackeado, né? Não é nem o É, original. Usa o crack. eu vou dar uma dica para quem quer fazer isso. Claro. Tem um software de graça que faz Deixa eu isso, escrever o gente. Não nome. precisa ter. O Fala o nome nome aí. desse software é da Trimble, que é da mesma fabricante do SketchUp, tá? Chama Trimble Connect. É um Eu já só, vi. é um software que é de graça. Então, assim, na verdade, não precisa ter. Se você só vai fazer isso de colocar tudo junto, o que a gente chama, para quem não conhece, quando a gente coloca todos os complementares, arquitetura e tudo mais, o nome disso se chama modelo federado, tá? Modelo federado é basicamente isso. É um termo BIM. Por exemplo, se eu pegar a engenharia de estrutura, pegar a arquitetura, pegar o elétrico, o hidráulico e colocar tudo numa coisa só, em um software só, quando eu tenho esse modelo que representa tudo, se chama modelo federado, tá? Então, esse software, ele faz isso para vocês. E ele é tão legal que ele tira print screen e ele mostra, e você consegue definir assim, por exemplo, ó, a estrutura metálica está batendo com a hidráulica. Você consegue mandar como mensagem para o cara do complementar, falar assim, olha, elétrica, arruma isso, hidráulica, arruma isso. Sim. Tipo Então ele faz tipo um chat online, né? A pessoa isso. recebe a notificação. É legal. E, e é bacana porque você cria regras, né? Então você consegue fazer assim, por exemplo, eu quero fazer compatibilização da hidráulica com arquitetura, para ver se está batendo algo, se está tendo conflito. E ele mostra automaticamente todos esses conflitos, né? Então Aham. ele na hora, é automático, né? Então, assim, existem softwares melhores para isso. Então, não precisa usar o Revit ou o ArchiCAD para isso. Usa software Não. desse tipo, que é de Sim. graça, sabe? Não precisa investir O, para isso. o ArchiCAD, ele já tem essa função, mas também eu conheci em uma feira de BIM que eu fui, o Web Project, não sei se você já ouviu falar, que é uma Sim, plataforma que faz isso também que você está falando. Eu acho que o ArchiCAD ele já faz direto, mas o Web Project, para quem não conhece, é uma plataforma que eu coloco todos os meus softwares. Daí, por exemplo, que nem ele falou aqui, teve uma revisão na elétrica. A pessoa que já recebe lá até no canteiro de obra mesmo, a equipe de mão de obra já recebe instantaneamente que houve uma adequação no projeto elétrico e o projeto que está com ele fica obsoleto e já vai automaticamente para uma pasta de projetos obsoletos e o novo chega para a pessoa. Gente, sim, sim. vocês não têm noção como isso facilita a vida. Eu já trabalhei em obras prediais, isso para residência é o máximo, para prédio então nem se fala. Para obras públicas, obras de grande porte, meu Deus do céu, deveria já vai ser lei, né? Mas eu trabalhei em prédios contando aqui um relato de quem sofria na pele, que a gente precisava fazer plotagem. Aí cada prédio tinha mais de 500 folhas de projeto, 40 só para estrutura, 40 só para elétrica, aquele monte de folha. E tinha um controle de qualidade, na época eu trabalhava no controle de qualidade, até deixando mais uma observação, né? A gente não quando a gente trabalha em obra, a gente não trabalha só em execução e acompanhamento ou fiscalização, a gente também trabalha na parte de gerenciamento de projetos dentro da obra. Então eu Sim. trabalhava com controle de qualidade, então eu tinha que fiscalizar diariamente se as obras, se os projetos que estavam rodando era da PDG, se os projetos que estavam rodando dentro da obra eram os projetos que estavam com validade, se não era obsoleto. E esse Web Project ou essa versão que o ArchiCAD oferece, atualiza instantaneamente. Ou seja, meu Sim. trabalho seria reduzido em... não consigo nem imaginar, acho que eu não teria mais trabalho. A minha mão de obra poderia ser utilizada para outro tipo de funcionalidade. E é muito comum as pessoas não conseguirem recolher o projeto a tempo, ou o mestre de obra perder a folha, aí tá lá com o eletricista, tá com o pintor, ele levou dentro da pastinha dele, na hora de colocar
colocar o projeto em dia, ele não atualizou, ele vai lá e executa da forma antiga, aí a gente vai fazer a Sim, fiscalização, vai fazer a medição, tem que destruir tudo, perde material, perde tempo, leva a fumada, é mandado embora, é uma tranqueira, é. né? Eu vou te contar um caso, assim, que foi o projeto piloto, assim, porque, assim, esse escritório que eu estou atualmente, ele era CAD e eu que implantei o BIM, né? E o nosso primeiro projeto piloto, porque, assim, para vocês terem noção, assim, a gente sempre trabalhou com coisa muito grande, empresas muito grandes. E esse projeto piloto a gente fez na Ambev, a Ambev é um dos clientes nossos. Já fizemos coisas grandiosas, já trabalhei em um projeto no Panamá lá. A gente fez uma cervejaria, tinha só um galpão, assim, quase o projeto todo tinha 300 mil metros quadrados, assim. Então, assim, são coisas muito grandes, a gente fez no ArchiCAD. E o projeto piloto, Leila, a gente começou com uma fábrica pequenininha, lá em Três Lagoas, que foi uma... Não sei, você já viu uma máquina que é da Brastemp, que chama B-Blend? Já ouviu falar? Alguém já ouviu falar, gente? Eu não. O que que isso É, faz? essa máquina é o seguinte, é uma máquina, se vocês forem numa fast shop, agora com quarentena não dá, mas enfim, quando tava, na fast shop tem essa máquina, é uma máquina da Brastemp que é uma cápsula tipo da Nespresso, assim, de café, sabe, as cápsulas? Ah, sim. Só que, qual que é a diferença dela? Ela faz caipirinha, ela faz guaraná, ela faz Pepsi, ela faz tudo que vocês compram da Ambev, menos cerveja, acho que até cerveja faz, não lembro, mas acho que fazia. Ela vem uma cápsula e você põe. E é uma máquina, como se fosse uma máquina de refrigerante, assim. Só que você põe a cápsula, eu quero tomar Guaraná. Ela vai lá e faz. É tipo isso. Que E legal. ela essa máquina, ela foi uma parceria, foi a primeira parceria da Brastemp com a Ambev. Então, eu vou contar o que que aconteceu e o que que a gente usou de tecnologia para isso. Tá. essa, essa empresa, a Brastemp precisava ter isso e ela tinha que ter o fornecedor da Ambev, que era as cápsulas, né? Só que a cápsula, no começo do projeto, isso vinha da Itália. Então ficava muito inviável para o consumidor brasileiro, porque, né, exportar é muito caro. Então a gente Como que é teve o que nome? É criar essa Beyblade? B-Blend, até vou colocar aqui, deixa eu ver como comentário aqui. B-Blend, é muito legal, é muito bacana. B-Blend, isso. Depois vocês colocam no YouTube e vai ter. É uma máquina assim gigantona. E a gente fez a fábrica dessa cápsula, que inclusive é a primeira da América Latina. Não tem nunca existiu essa linha de produção na América Latina. E a gente teve que fazer uma obra de, não lembro, mais acho que uns 30 mil metros quadrados, foi mais ou menos isso. Só que a gente fez do projeto até a construção em 5 meses. Tá? Então, projeto e construção rodando em 5 meses. Então, foi nosso primeiro desafio no BIM e Nossa. a gente fez tudo isso modelado. Então, assim, foi nosso projeto piloto, foi tudo Como primeiro. que você Inclusive, conseguiu tirar alvará de construção em 5 meses? na verdade, assim, processos da Ambev, eles têm uma máquina rodando de projeto gigante, né? Então, tem arquitetura, tem uma empresa gigante que faz tudo isso, da questão legal e tudo mais. Então, a base está pronta, só que o problema de trabalhar com projetos de fábrica e galpões e tudo mais é a linha de produção. Você tem que ficar ajustando o layout, a máquina não pode, tem altura, né? Então isso é um inferno. Então, assim, no CAD seria uma coisa absurda, porque você tem que compatibilizar todos os canos, a parte elétrica, ainda tem a máquina, que é uma coisa nova, que a gente nunca teve no Brasil, nem na América Latina, então a gente teve que modelar a máquina que vinha da Itália. Assim, foi absurdo. Então, assim, o BIM ajuda nesses quesitos, né? Que você consegue compatibilizar muito rápido e faz projetos desse tipo de complexidade muito fácil. Não fácil, mas assim, menos estressante do que no CAD e menos erro, né? Porque no CAD vai Sim. passar. Você vai ficar puxando linha, né? Vai passar. Não tem como a gente falar que não. E uma obra pré-industrial exige muita precisão. Senão você vai perder mais tempo para arrumar do que, né? Então, o processo de projeto é muito interessante. E aí a gente usou um negócio que eu vi que algumas pessoas aqui comentaram que já conhecem, que chama BIMX. Já ouviu falar, Leila? Não. Não? Binx?
BeamX é um Ah, aplicativo do ArchiCAD que você exporta, tipo, não tem muito o que fazer. Você manda ai, suas. sim, sim, já. Se quer que eu ponha um vídeo aqui? Eu coloquei no computador assim para mostrar. Sim, Pode ser ou sim, não? mostra, é muito legal. Deixa eu ver aqui. Gente, eu fiquei apaixonada. Mostra, mostra, é muito bom. Deixa eu ver. Foi. Ó, então é um vídeo aqui do YouTube. Se vocês Peraí, digitarem, o nome é deixa esse eu aqui, tirar os ó. comentários. Aí, vai. O nome do aplicativo é BeamX, tá, gente? Então, assim, ó, deixa eu até voltar o vídeo. O que que acontece? Você tem esse logotipo aqui, tá? Então, o que que a gente faz? A gente coloca quando a gente abre o ArchiCAD, a gente pega nossas folhas e a gente exporta. E ele gera um quantitativo de folhas aqui, ó, tá vendo? Então, o que Hum. que ele vira? Ele vira um leitor PDF, assim, no fundo, tá? Não é uma coisa assim, até aí normal. Só que ele faz isso, gente, automático, tá vendo? Ele consegue interpolar o 3D com a folha. Então você consegue ver em tempo real o 3D com a folha. Então, assim, um corte é muito mais intuitivo, um desenho técnico é muito mais intuitivo. Isso aqui é tudo automático, isso aqui não, a gente não tem que fazer. E o legal disso é que ele tem informações. Então, você clica no piso, ele vai falar metragem quadrada, vai falar o que que ele é, do que ele é feito. Você pode colocar o site do fornecedor, enfim, é muito bacana. E Imagina essa, agora, imagina colocar isso na mão da equipe de mão de obra. Gente, isso, isso é maravilhoso. ó, tá vendo? Não deixa de ser um leitor PDF, tá vendo? Mas ele tem a vantagem que ele faz isso aqui, ó. Ele consegue informar onde é o corte, ó. A pessoa não precisa ficar buscando a folha. É muito interativo, né? E isso é automático. ArchiCAD me patrocina. Ó, tá vendo? Aí viu, Leila? Olha que negócio maravilhoso. Ele pega a folha de corte e ele já põe com 3D. E aí você consegue, inclusive, fazer um corte novo, se você não tem, ó. Sim, Tá vendo? Você arrasta. sim. Sim. O ArchiCAD, o ArcStation também faz isso. É, é que o ArchiCAD, ele tem muito mais informação. Para quem vai fazer obras de grande porte, isso daí é essencial. Não tem como a pessoa cogitar fazer uma obra de grande porte sem essas informações que esse É, aplicativo fornece, né? por que que esse aplicativo, assim, pra gente, nessa obra em especial, foi muito importante? Porque pela pressa, pela rapidez, o que que a gente fazia? Essas informações você joga num arquivo e a gente deixava numa nuvem. Então, a pessoa da obra, ele ligou, na hora que eu dava o upload na nuvem, que pode ser qualquer nuvem, tá? Não é uma nuvem que você tem que pagar, não, é qualquer coisa, tá? Pode ser Uhum. Google, qualquer coisa. Só que o aplicativo tem a inteligência de que quando eu dou o upload, ele aparece, ele acusa, tem uma atualização. E na hora que ele recebe esses dados, ele já vem todas as folhas atualizadas e já tem o modelo atualizado. Então a velocidade disso é muito grande porque eu não preciso ficar mandando e-mail, eu não preciso ficar olha, lógico, né? Tem o processo, não é que a gente vai desrespeitar o processo de colocar numa base de dados, fazer o upload. Não, não é isso, gente. Mas, assim, para uma obra é muito intuitivo, muito rápido. Porque no tempo que eu mandei para a nuvem, eu posso estar cadastrando os PDFs, os DWGs, e ele já vai estar com o modelo. Ele não precisa ficar esperando todo aquele processo de baixar o DWG, mandar plotar, ir lá na obra e olhar. Ele já olha no iPad. É tão legal isso que tem uma construtora que é de um amigo meu, que eu conheci em Londrina, que chama Benazzi Engenharia, Leila. Hum. A Benazzi já usa isso aqui há muito tempo na obra. Ele faz, inclusive, Aonde que é? no Paraná. Ele é Paraná. de Londrina, tá? Mas ele Aham. faz, por exemplo, a Pets, as Pets, ele faz o hospital, e ele já usa isso na obra. É, ele é legal porque assim, ele tem a perspectiva do engenheiro, então ele não tem a minha perspectiva de arquiteto, mas ele fala que o BeamX para a obra é uma coisa fenomenal. Tanto que Sim, ele conseguiu colocar que o mestre de obras conhecesse e usasse o iPad. Então, hoje em dia, ele não usa muita folha, ele usa iPad. Tipo, mudou assim o conceito de sim. obra. Eu vou te contar um caso muito engraçado. Conte. Em 2000 e, olha, Deixa eu 2000 ativar o a gente está comentário em pro pessoal falar. 2020.
Gente, o que vocês acharam aí do aplicativo que ele mostrou? Conte sua história enquanto o pessoal vai comentando. Tem eu não vou lembrar o nome, tá? Mas em 2017 tem uma das pessoas que usa a ArchiCAD, ele fez as estações da CPTM, ele fez uma estação da CPTM. Ele não entregou o conjunto de folhas, ele deu um iPad, porque era mais barato ele dar um iPad com tudo do que ele plotar todas as folhas. Era assim, porque era tanta folha, Leila, que ao invés de ele entregar as folhas plotadas, ele comprou um iPad e deu um iPad com o arquivo. E a CPTM tem esse arquivo até hoje. Só quem já gastou, só quem já gastou todo o lucro do projeto em plotagem sabe o que a gente está falando, né? Então, a entrega final dele foi um iPad. Então, assim, a gente tem uma base de dados e esse mundo Que do jogada. digital é muito incrível isso, porque você não precisa, muda um pouco a chavinha, né? Então, facilita muito. Hoje em dia, por exemplo, com essa coisa da quarentena, a gente está trabalhando, o escritório está rodando normalmente e a gente está trabalhando online, porque tem esse processo já há muito tempo de trabalhar no 3D. É muito mais fácil que a gente ficar organizando base e folha. Isso, assim, sem dúvida, é um ganho assim, de tempo e de organização enorme. De Então, para grandes. qualidade. Sim. Então, para Sim. grandes estruturas, isso sim é fenomenal. Tanto que a gente pode ver que o governo federal já começou a olhar isso com outros olhos, de que Sim. vai ter uma lei federal que vai ser obrigatório todo mundo usar BIM na parte da construtora, incorporadora e tudo mais. Então, por quê? Isso é um ganho muito grande. O primeiro estado do Brasil que começou com isso a fundo, de colocar isso em obras públicas, foi o governo de Santa Catarina. Eles repararam que o BIM, ele, não vou te falar que a corrupção diminui, tá? Porque corrupção sempre vai existir. Eu não tenho muita fé que nunca vai, assim, vai zerar. Depois de Mas ontem, a gente fica mais surpreso ainda, né? As eles, informações de ontem. enfim, melhor não falar. Não, 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 Mas, não. eles separaram que o BIM ele tem um poder muito assertivo, não é que vai ficar o valor real da obra, mas ele reduz essa quantidade de você conseguir colocar um gap Superfaturamento, muito né? grande de superfaturamento. Então, assim, o governo de Santa Catarina foi pioneiro. A Uhum. partir dele, o governo federal começou a falar, não, a gente tem que implantar isso no Brasil. Sim, Então, sim. isso é bem bacana. Então, assim, é uma coisa que está em voga. As pessoas vão ter que se adaptar. Não tem como não continuar no jeito que está. Ô, Rubem, complementando isso que você está dizendo, eu vou trazer aqui um pouquinho para o meu público, do meu escritório. Hoje eu trabalho quase que 100% com obras residenciais de médio a pequeno porte. Então, eu atendo cliente A, B e C. E pensando nisso, eu falo para você que quando eu trouxe o BIM para o meu escritório, independente que se eu fosse atender o A, normalmente são os arquitetos, né? Cliente final, quando eu atendo, mais é C. Quando é o cliente que eu atendo, normalmente são os arquitetos que compram os meus projetos complementares. Quando eu trouxe BIM para o meu escritório, eu tive um ganho muito grande, porque eu consegui aumentar a minha linha de produção. Por que eu quero falar isso? Eu quero falar porque eu sei que tem gente aqui assistindo a nossa live que são pessoas ainda estudantes ou pessoas que ainda pagam a faculdade, e a gente falar de BIM, falar de obras de grande porte fica uma coisa muito abstrata, fica muito longe, fica, ai, que legal, mas Sim. não é para minha vida. Então eu quero trazer para a realidade de vocês e para os construtores também. A gente tem a galera que acompanha aqui, os projetistas, os construtores, mestres de obras. Apliquem, busquem conhecer essas técnicas, porque, gente, eu não coloquei o meu projeto mais caro. Eu não aumentei o valor do meu projeto. Quando eu investi em softwares BIM, eu tive uma melhora muito grande, porque, primeiro, a minha equipe projetista, a minha equipe técnica, consegue fazer projetos muito mais rápido, se sentem muito mais motivadas. No AutoCAD, a gente demorava coisa de 40 dias para conseguir fazer um projeto residencial hidráulico. Vocês não têm noção o que era pegar aquele TigreCAD. Quem conhece TigreCAD? Sim, A gente fazia no TigreCAD e era desenho por desenho que poderia induzir a erro. E poderia induzir a erro, e depois a gente tinha que ir pro Excel fazer. É legal? É, porque era a ferramenta que a gente tinha, mas não vamos ser hipócrita. Quando a gente traz para a equipe técnica a realidade
a virtual, o BIM, o 3D, em 2 dias a gente faz uma residência. Se a gente pega cada um fazendo a sua parte, né? Um montando a arquitetura, o outro a estrutura, compatibiliza, manda para a hidráulica, em uma semana a gente faz uma casa. Sim, Em sim. projetos. Isso diminui o nosso retrabalho, ou seja, o software é mais caro? É, mas ele traz produtividade porque a gente faz mais rápido, ele traz qualidade, porque o meu cliente vai conseguir ter um projeto de qualidade, e equipe de mão de obra, construtores, vocês têm menos retrabalho, vocês têm menos desperdício de material. Então, independente se é obra de pequeno porte, obra de médio porte, Minha Casa Minha Vida, ou se você vai fazer obra pública, licitação, cara, olha para isso, invista um tempinho, porque eu acho que pode ser aí a chavinha de virada para você começar a produzir com muito mais assertividade. Isso, assim, eu posso te dar, assim, como eu conheço muita gente da área, tenho um networking muito bom, assim, nesse sentido de BIM e tudo mais, ah, eu, quem conhece a Loft aqui? Você conhece a Loft? Já ouviu falar? Conheço, A já. Loft é uma das mais, é uma unicórnio, né? Ela é uma startup grande, né? Ela usa processo, não são projetos grandes, são projetos de reforma. Eles usam BIM, eles usam ArchiCAD para isso. Por quê? Tudo que eles modelam já vai pro, eles já usam Sinap, eles já têm uma planilha de Excel pronta. Então, assim, o retrabalho de um orçamento é muito menor. A minha experiência, eu comecei em 2008 num estágio que eu fazia pequenas casas em condomínios em Angola. Foi aí que eu comecei a usar o ArchiCAD. Isso há quanto tempo atrás? Por que que a gente fazia isso? Como o construtor trazia e a gente fazia obras em steel frame para lá, a gente exportava todo o material, as placas, o steel frame, do Brasil para Luanda. Então, o ArchiCAD já fazia isso, né? A gente já fazia o quantitativo porque tinha que ter uma base de dados para saber quantos containers você vai mandar. Então, Uhum. peso e tudo mais. Então, assim, a questão de fazer coisas pequenas assim, totalmente viável, não é? Lógico, coisas grandes é melhor ainda, porque eu sempre digo, né? Os projetos que eu trabalho, um errinho não é R$ 1.000, é tipo, um erro custa 200, 300 mil, 400 mil. Então, o BIM, Mas mesmo para quem faz obras menores, que o errinho é mil claro, reais, o R$ 1.000 já pagou o é software. muito, porque dependendo do cliente, isso daí, assim, imagina, é muito. Então, realmente compensa o tempo e se você se dedica ao estudo, assim, ele se paga, né? É um software que se paga e você só tem vantagens. E a vantagem é que, às vezes, as pessoas não se ligam. Ah, ok, eu estou pagando caro, mas se você estava no processo tradicional, você fazia 2 projetos no mês. Com um processo desse, você pode ter mais clientes e mais projetos. Então, você tem um turnkey de dinheiro maior, você consegue ter uma capacidade maior de produção. Então, Sim. obviamente, você vai ter mais dinheiro recebendo em caixa. E a Então, quantidade de clientes que chegam para mim, hoje nem tanto, mas há 2 anos atrás era bem maior. A quantidade de clientes que chegavam, queriam fazer projeto comigo porque o meu era em BIM. Eles não perguntavam nem orçamento, perguntavam: o seu projeto vem em IFC? Vem, então a gente vai fazer com você. sim, é assim. E aí que tá. É legal que você toca nesse assunto do EFC, porque isso é uma coisa muito importante, Leila, para que as pessoas entendam que um software, você não precisa dar o arquivo nativo, né? Então, o IFC tá para isso. Então, os meus complementares não precisam usar o software que eu uso. Eles precisam ter o software deles. Então, por exemplo, Sim, o meu complementar de elétrica, ele pode usar o AutoQI. Por que não? Sabe? Porque ele me manda o IFC e cada um na sua uhum, área, né? Eu não vou sim. me meter no que ele faz. O que que eu posso fazer? Sim, indicar para ele, olha, eu quero uma tomada aqui, eu quero um ralo aqui, enfim. Mas o escopo dele, de modelar o tubo e fazer a calha elétrica e tal, é dele. Eu não tenho que ficar me metendo. Então, eu não preciso ficar exigindo um software dele. Ele tem que mandar IFC e ponto, né? E você consegue visualizar. Respondendo aqui a pergunta do Luan. O Luan colocou aqui: quais softwares você usa em BIM, Leila? Eu vou falar os meus e vou pedir para que você dê sua sugestão, sua opinião a respeito deles e complementa com os que você mais gosta, pode ser? Então vamos lá. Pode.
Para a galera que me segue aqui, eu acredito que muitos também gostam dessa área residencial, que é uma área mais palpável para quem está começando. Então, para projeto residencial, eu começo a minha base arquitetônica com o ArcStation, que eu mostro muito nos meus stories, o ArcStation, porque eu uso ele no meu treinamento, inclusive. Ele é um software semi-BIM, ele não é um software 100% BIM ainda, mas ele já me atende muito bem. Porque eu consigo exportar em FC, então os meus projetos complementares recebem em FC e eu faço a compatibilização dentro do Eberic. Então, seguindo a linha do raciocínio, o próximo que eu uso, de acordo com o fluxograma, é o estrutural em Eberic. O Eberic eu consigo fazer concreto armado, que é o que eu faço na maioria dos casos, concreto armado. Quando eu faço algum projeto que é misto, com metálico ou steel frame, eu mando para os meus parceiros, porque eu não calculo, eu não tenho o Tecla que faz o steel, os softwares metálicos. Aí depois, hidráulica, hidrossanitária completa, inclusive parte de bombeiro, eu uso tudo da AutoQI, elétrica, bombeiro, gás, ar-condicionado, automação, tudo da AutoQI. E o Eberic para estrutura, que também é da AutoQI, e depois os outros da AutoQI, que é o Hidromax, Hidroferragem, Hidro não sei o quê, que tudo da AutoQI. Me atende muito bem. Por quê? Quando eu comecei, eu tenho TQS também, mas eu não gosto. Quando eu comecei, eu errei, eu pequei e eu gosto de colocar esse erro meu. Eu comprei o software antes de ter clientes, antes de testar. E acabou que eu comprei um software muito caro. Na época eu paguei 11 mil no meu TQS. Inclusive, se der para vender, alguém me avisa aí, porque eu tô com esse negócio parado aqui. Eu não sei, acho que não dá para vender, né? Licença exclusiva por CPF. Não sei. Mas enfim, eu usei o meu TQS pouquíssimas vezes. Por quê? O TQS é um software muito bom, muito. Eu acho que a pessoa que disser que o TQS é ruim, ela tá com algum problema, porque não é possível. O TQS é um software muito bom, mas ele é muito complexo. E o Eberic me atendeu assim monstruosamente melhor, porque ele foi um software muito mais fácil para mim, tá, gente? Pode ser que pro Ruben ele fala assim, nossa, para mim foi o contrário. Então a gente tem que entender, cada um tem que entender como que funciona. Para os meus olhos, para minha funcionalidade, o Eberic ele tem um layout muito mais simples, ele é muito mais objetivo, ele é muito mais fácil e ele é muito mais barato, muito, muito, muito mais barato. Então esses softwares me atendem por conta disso. Mas em nenhum momento você tem que levar isso como verdade única, testem, conheçam. Sim. Inclusive eu quero que você complemente com softwares que você Ah, recomenda. grande parte dos softwares tem trial, né? E assim, eu acredito. Mais 10 minutos, travou bem agora. Voltou, Caiu. voltou, voltou. Fazer rápido, tá? Então, assim, Não, tranquilo. todos. 10 minutos que a gente tem? Vou marcar Uhum. aqui. Tem Tá. presente? Eu não lembro se você falou se tem ou não tem presente. Eu não consegui fazer, mas eu vou fazer sim. Eu A vou gente fazer marca sim, para eu uma te aviso próxima depois. live. A gente marca Pode para uma ser. próxima live. Tem Então, muito assunto. Assim, eu já passei tanto perrengue nesse mundo de BIM e tal. Tem coisas gigantes que eu trabalhei. Eu acho que é muito legal dividir com vocês. vai ser uma honra. Enfim, na verdade, tentem usar o trial, usem o educacional, existe para isso. Grande parte dos softwares te deixam 3 meses, 2 meses, você testa, gente, não precisa pagar por isso. Enfim, essas empresas que são um pouco menores, elas já possuem um canal muito bom para atender vocês. Então, se vocês falarem, olha, tem como você deixar um tempinho a mais para dar um teste a mais? Normalmente, eu duvido que uma auto QI vai negar isso, porque para eles é interessante crescer no mercado, e para eles é importante ter clientes que divulguem o trabalho deles, porque mais importante na vida, e isso assim, não só para um software, mas para a gente como carreira que está iniciando, e vocês que estão iniciando, o boca a boca é a coisa mais importante que vocês possuem. Nunca deixem um cliente na mão, nunca deixem, nunca pensem que o seu cliente é aquele cliente pequenininho. Esse pequenininho pode te abrir muitas portas, gente. Isso aí vocês não devem nunca negar esse processo de atender todo mundo por igual, tá? E nunca escolham muito, sabe? Façam o seu melhor. Isso é assim, é um diferencial muito grande para vocês. E esses softwares, eles querem ter um portfólio bom. Então, dificilmente eles vão negar um trial para vocês treinarem e verem e avaliarem, tá? Isso é mais importante. Eu já usei muitos softwares, assim,
todos têm um ponto forte. E o legal do trial é você descobrir assim, eu me dei bem com ele e eu vou usar ele mais. Você consegue avaliar que aquilo é bom para você. O TQS, o SAP, né, Leila? O SAP também é muito Sim. bom. Então, mas são softwares muito complexos dependendo da situação, então não vale muito a pena. Então, assim, o Eberic atende, é um excelente software, sim. Cada um tem um ponto muito forte. Todos eles fazem as mesmas coisas. Quem vai determinar o melhor software são vocês. Então, sem Sim. dúvida, treinem, não vão gastar, não vão investir no começo da carreira, porque realmente a gente não tem muito dinheiro e a gente precisa ter esses critérios de avaliação, né? Acho que é a É. maior dica que eu dou para vocês. Soletra, Marília colocou que soletra. Soletrar o quê, Má? Ô, Luan, eu coloco tudo no AutoQI. Normalmente eu coloco no Eberic. Eu pego a minha parte arquitetônica, pego a minha parte estrutural, aí depois de pronta, instalações hidrossanitárias e hidráulica, eu pego todos eles e coloco dentro do Eberic, visualizo, compatibilizo e depois eu mando para o executivo, tá? Essa é uma forma que eu gosto de fazer, não é a única forma do mundo, tá? Então, inclusive, Não, quem faz diferente pode falar aqui pra gente. Às vezes, o jeito que eu tô fazendo é mais difícil. Eu gosto que vocês falem também o jeito de vocês. Esse o último nome que você disse, para você soletrar, por favor, escreve aqui. Ah, o é, trial. Soletra, é escreve aí trial. para eles, por favor. Trial. Trial é como vocês podem procurar o software para vocês tentarem teste, se vocês não são estudantes. E estudante normalmente tem mais vantagem, porque, por exemplo, acho que a Autodesk, a própria Graphisoft, vocês podem, enquanto a carreira acadêmica, vocês podem usar a vida, tipo, 5 anos, sabe? Software você pode usar muito tempo mesmo. E agora, quando a gente é formado, a gente tem que partir para uma coisa mais legal, então ele tem um tempo menor. De qualquer Sim, maneira, sim. vou fazer ao vivo aqui uma proposta, tá? Você, como uma pessoa envolvida nessa área, e você me buscou dizendo que você é professor, que você gosta de trazer essas informações para as pessoas, para eles aprenderem, eu vou propor no ao vivo, aí você vai poder pensar no off e depois você traz para mim. Uma forma para eu colocar na minha plataforma, para quem já é meu aluno, para eles poderem ter um conhecimento, ter um test drive com esses softwares, talvez um webinário seu, da sua equipe, ou de um parceiro seu que queira mostrar o software para eles. Eu acho muito legal, porque como os meus alunos já são alunos que se desenvolvem como projetistas, que querem entender um pouco mais de projeto, é um público já mais afunilado. Então, se você tiver alguma coisa aí no seu conteúdo que você queira trazer para dentro da minha Sim. plataforma de alunos, está convidado, tá bom? O que o Breno Eu colocou posso, aqui? eu vou deixar um site que eu colaboro que chama arquilog.com. É sobre aquele assunto, vou até deixar aqui, tá? Arquilog.com. Eu deixo tudo de graça, gente. É uma coisa que eu e mais dois amigos que a gente faz coisas avançadas. Então, por exemplo, a gente fez é, eu consigo modelar por um TXT um terreno, uma gleba, sabe? É um assunto muito atualizado sobre aquilo que eu comentei no começo da live, que Deixa é eu anotar sobre aqui. arquitetura o que eu falo de arquitetura paramétrica está nesse site. Eu falo sobre inteligência artificial, um projeto ganhador em Salvador, por exemplo, o meu colega que colabora comigo, ele ganhou um projeto da Orla de Salvador, todas as sombras, e tem um vídeo lá. Tudo isso, o formato da parte onde as pessoas se sentam, né? Fugiu o nome. É tudo baseado na composição de uma jangada com a posição do sol de Fortaleza. Então, assim, é fantástico, tá lá dentro desse site, vocês podem ver. Tá tudo disponível, como a gente chegou nessas formas, tudo exatamente sobre essa parte da arquitetura paramétrica. Então, assim, isso é um site que eu colaboro de graça, eu sempre coloco objetos de graça, enfim, o que é mais avançado de BIM eu deixo nesse site. E quem quiser me procurar no Instagram, eu sou super aberto, eu, tipo, falo muito. O meu Instagram eu não uso para fins pessoais, então ele é só profissional mesmo, então pode me adicionar esse Tá perfil que eu aqui. estou falando agora. Eu só falo sobre BIM e tudo que é envolvido nessa área, porque é uma área que eu gosto, é uma área que eu sempre vou trabalhar muito.
E, Cara, que enfim, legal! Muito, muito, muito muito aberto obrigada. para sempre ajudar. Foi uma honra falar Falei que com seria você. um aulão. É, só complementando aqui, eu travei a mensagem no que o Brendo falou. Ele colocou que o computador dele travou ontem, que o Eberic é muito caro. É, se você acha o Eberic caro, pesquisa outros softwares. Talvez tenha outros softwares com preço mais acessível. Pelo Sim, que eu sim. conheço, o Eberic é o mais barato. Tá? Então, assim, a gente tem que pensar também. Está cobrando o preço certo? Tem uma coisinha chamada também, a gente não dá valor para nossa ferramenta. Às vezes eu Sim, acho que sim. esse mouse é famoso, viu? Ele tá praticamente em todas as aulas. Às vezes eu acho que esse mouse ele é caro porque eu não sei cobrar o preço do meu projeto, que é o que vai pagar esse mouse. É tipo o Uber é pagar para trabalhar, sabe? Não sabe quanto custa o combustível, não sabe quanto custa a manutenção de um veículo e não Sim, consegue sim. cobrar o preço certo. É claro que que o E, combustível vai ficar caro, porque a pessoa não sabe cobrar o preço certo, não sabe sim, cobrar o preço justo. A gente tem que tomar Leila, cuidado. E Ah, Leila, nesse mundo BIM, a gente tem muitas, agora a gente tem muitas bibliografias e mestrados que está ensinando isso daqui, ó. Vou até escrever, chama BEP. BEP tá em inglês, tá? Mas isso se chama BIM Execution Plan. Você cria uma estratégia do que você vai entregar modelado. Então, por exemplo, justamente para não ter isso daí que você falou, eu vou cobrar X, mas eu vou entregar quase o dobro. Então você tem que estipular desde o começo o que você vai modelar. Não esqueçam que o BIM, a gente está simulando uma obra em tempo virtual, né? Então a gente vai modelar a sapata, vai modelar a viga. Só que o nível de detalhe vai determinar o tempo que você vai gastar nisso. Pode ser uma coisa sim. simples como uma coisa muito complexa. E isso daí que eu acabei de digitar para vocês é a maneira contratual de você falar assim, olha, eu só vou até aqui. Uhum. Porque se você não estipula isso, o cliente vai se empolgando e vai te pedindo, e no fundo É. você vai trabalhar até mais do que antes. Essa é Ai, a gente, verdade. deixa eu bloquear as pessoas estranhas que ficam comentando aqui. Ai, não consigo. Ai, consegui. Ó, Ok, eu quero agradecer a presença obrigado, Leila. que você se dispôs aqui para ensinar pra gente. É, com certeza está convidadíssimo. Assim que a gente tiver um tempinho para marcar para continuar. Vou convidar você, convidei aqui, mas você falou da plataforma, mas continua o convite para você fazer um webinário para os meus alunos. A gente pode Claro, fazer um compartilhamento de tela, você pode mostrar para o pessoal, pelo compartilhamento de perfeito. tela, grandes desafios que você já teve, grandes soluções, a obra que você mais gostou. Acho que tudo isso é muito importante para a gente conseguir Claro. entender que isso é palpável, né? Que não é só uma coisa fictícia, ilusória, só para o governo ou só para outros países. No Não, Brasil também isso é imagina. possível. Vou te Então, quero dizer, agradecer de coração, viu? obrigado. E eu obrigado pela oportunidade, e vou te dizer, assim, ao longo do tempo, e assim, eu estou tendo uma obra que é muito emocionante, porque a gente vê o nível que a gente está. Só para finalizar, tá? Essa última obra que eu estou fazendo, a gente tem um complementar que é da Áustria. Vai cair. Incrível que pareça, incrível que pareça, ele não modela. E a gente no Brasil, ele fica chocado que a gente modela tudo. Então, assim, a gente parece que não, mas nós temos grandes profissionais da área, Sim, muitos. São poucos, sim. mas a gente tem muita gente muito boa mesmo. Vamos aumentar junto isso aí. Gente, muito obrigada pela participação de Tchau, todos Leila. vocês. A live Obrigado. vai ficar salva. Beijo no coração de todos vocês. Tchau. Tchau, Leila. Obrigado.